Abramos nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2. Pedro, capítulo 2. Farei a leitura a partir do versículo 11 até o versículo 25. E a mensagem será dos versículos 18 a 20. Pedro, capítulo 2, de 11 a 25 é a leitura, e a mensagem dos versículos 18 a 20. Essa é a palavra da salvação. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus, porquanto para isto mesmo fostes chamados. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-nos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados, como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Vamos orar. Santíssimo Deus, obrigado, porque nós temos o privilégio de ler a Tua Palavra, e ela já é, ó Deus, suficiente para nos edificar, nos exortar, fazer tudo aquilo que a espada mais cortante que espada de dois gumes pode fazer. E se a leitura já faz isso, ó Deus, quanto mais a pregação da palavra. Obrigado, ó Deus, porque o que nós estamos fazendo aqui não foi inventado por homens, não foi algo que na história da igreja surgiu de repente como um método eficaz de transmissão de uma mensagem. É algo que o Senhor determina pela sua própria palavra, que continuemos fazendo a tempo e a fora de tempo, para que pecadores sejam salvos, para que aqueles que já são salvos continuem sendo edificados. Ó Deus, trataremos hoje de algo tão importante nas nossas vidas, algo fundamental, a questão do trabalho, a questão das relações trabalhistas. Obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra, ela é luz
para os nossos caminhos, ela nos guia, é lâmpada para os nossos pés, em detalhes tão importantes como esse. Que o Senhor realmente transforme os nossos corações, que o Senhor realmente nos livre de vãs filosofias que nos levam a ter práticas erradas nessa área, que não nos auxiliam na compreensão de que tudo, Senhor, é fruto da Tua graça sobre nós, inclusive o trabalho que nos sustenta. Tende misericórdia, ó Deus, dos desempregados aqui, desde aqueles que já são chefes de família e talvez estejam passando por necessidade, até aqueles jovens, ó Deus, que se formaram, estão prestes a se formar e talvez ainda necessitados de um emprego, de um trabalho. Tende misericórdia de nós, ó Deus. Fala conosco agora, para que sejamos realmente moldados por Ti mesmo, pelo Teu Santo Espírito, e sejamos ainda mais encorajados a obedecer a Tua palavra em todas as coisas, por mais que isso pareça completamente diferente daquilo que vivemos até hoje. Ajuda-nos, Senhor, a sermos salvos por Ti e continuarmos sendo salvos pela mesma graça. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Na área do trabalho existem duas ideologias básicas que determinam e regem as relações trabalhistas. Aquilo que muitos chamam de elitismo e aquilo que outros chamam de igualitarismo. O elitismo seria então uma forma de marcar diferenças e discriminar tanto positiva como negativamente os membros de uma comunidade entre poderosos e desprotegidos. O igualitarismo, por sua vez, é uma tentativa frustrada de resolver essa questão. E nós temos um exemplo clássico disso num professor de Harvard, a conceituadíssima universidade, que tentou então demonstrar na prática o seu conceito de igualitarismo. Ele propõe então um projeto para os seus alunos para fazer com que os serventes daquela universidade se tornassem então os professores da universidade. Mas ele se esqueceu de comentar ou perguntar aos serventes se eles gostariam de participar do projeto. E um dos alunos, então, tentando ver se o projeto realmente funcionaria, ele vai até alguns serventes e pergunta a eles: o professor gostaria que vocês se tornassem agora os professores da universidade. Vocês querem fazer isso? E alguns serventes imediatamente se mostraram completamente irritados com a questão, porque naquele momento eles perceberam que a proposta do professor naturalmente demonstrava que ser professor de Harvard é mais importante do que ser um servente de Harvard. E ironicamente então, esse professor que estava buscando o igualitarismo demonstrou a sua própria pretensão falsa ao demonstrar que não existe isso. Se existe então a necessidade que o servente se torne professor, ou um professor um servente, há uma distinção clara nisso. E por que uma distinção que parece errada? E por que uma distinção que parece arbitrária? E por que uma distinção que parece ser então a base da luta das classes e tantas outras coisas? Esse é o problema do pecado, obscurecendo tudo aquilo que Deus estabeleceu como estrutura de todas as coisas, inclusive dos relacionamentos trabalhistas. Professores de Harvard e outros querem tentar mudar a estrutura criada por Deus, achando que estão fazendo um bem para a humanidade, quando na verdade estão indo
o próprio Deus. E sendo assim, nunca serão capazes de resolver o problema também daquilo que eu citei anteriormente, o tal elitismo. Nessa noite, você, olhando para as questões trabalhistas, olhando para a sua situação no trabalho, olhando para as suas filosofias de vida, você se considera um elitista ou um igualitarista? Qual é a maior tendência presente em você? Talvez as duas coisas estejam no nosso meio. Uma hora você é inferior e gostaria então que o igualitarismo reinasse. Outra hora você está numa situação de superior e quer manter então o status quo do elitismo. Graças a Deus pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que nos dá uma resposta maravilhosa a respeito de tudo isso. Se o elitismo é errado e fere também a estrutura criada por Deus para as relações trabalhistas, não é, nunca será o igualitarismo que vai resolver essa questão. Nós olhamos para a escrita de Pedro aqui, e nós temos percebido já como ele está saindo da doutrina da salvação, da graça, da eleição, dessa soberania maravilhosa de Deus em relação à nossa libertação, e partindo agora para a aplicação em nossas vidas. Como devemos viver em resposta a essa graça bendita? E nós temos visto aqui algumas aplicações duras, que não parecem fazer muito sentido para nós, principalmente essa última que nós vimos no nosso último sermão em 1 Pedro, quando ele diz em 1 Pedro 2,13: sujeitai-vos a toda instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades. E nós sabemos pelo contexto que quando ele está escrevendo isso, é o imperador sanguinário Nero que está no poder. É Pedro dizendo então, pela graça e em resposta à graça, sejam sujeitos a Nero. Mas que imperador é esse? Que persegue cristãos, que queima cristãos vivos nas ruas de Roma. É exatamente a esse rei ou a qualquer outro que nós devemos total sujeição. Nós aprendemos ali, obviamente, algumas aplicações bem específicas a respeito disso. Como lidar então com as questões políticas, com as relações políticas do nosso meio. E agora então, o Senhor Deus, por meio da sua palavra, nos oferece a solução para encontrarmos realmente a graça de Deus no meio das relações trabalhistas. Nós vemos então, nesses versículos 18 a 20, de 1 Pedro capítulo 2, que a graça do Evangelho nos livra da soberba do elitismo e da falsidade do igualitarismo, ao nos lembrar da doutrina da vocação. Enquanto os homens, em suas vãs filosofias, continuam então estabelecendo debates extremados, baseados em pecado, a graça de Deus, por meio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nos livra, nesse caso específico, tanto da soberba do elitismo, quanto da falsidade do igualitarismo, nos lembrando de uma doutrina tão fundamental, a doutrina da vocação. Para entendermos isso então, nós vemos o texto dividido em duas partes. O primeiro versículo, o versículo 18, é a primeira parte nos mostrando a natureza dessa vocação. É interessante que quando eu falo a palavra vocação, talvez imediatamente a sua mente lhe leve a pensar apenas em vocação ministerial. Você olha para o pastor da igreja e você diz: lá vai um vocacionado, lá vai alguém que foi chamado por Deus para fazer uma obra específica.
sem dúvida alguma, o pastor é um vocacionado. Mas por que olharmos então apenas para ele e nos lembrarmos disso? E não olharmos para todos aqui hoje e dizermos: lá vai um vocacionado, lá vai uma vocacionada, fazendo exatamente aquilo que Deus estipulou para que fizessem para a glória do Senhor. A natureza dessa vocação, então, dessa doutrina maravilhosa, está estabelecida aqui nessas palavras do versículo 18. Leamos mais uma vez. Servos, sede submissos, com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Só a leitura desse versículo já nos faz tremer mais uma vez. Veja uma proporção: nós temos que estar sujeitos, submissos, honrar um imperador como Nero. E nós temos que estar sujeitos com todo temor, não apenas àqueles que são bons e cordatos enquanto chefes ou superiores, mas até mesmo aos perversos. Isso nos faz arrepiar. Isso nos mostra que o padrão do Evangelho é altíssimo. Como é que Deus requer algo assim de nós? É exatamente por meio da doutrina da vocação que nós começamos a entender um pouquinho melhor que esse requerimento é completamente possível de ser cumprido, claro que com a ajuda do Espírito Santo em nossas vidas. Hoje pela manhã nós nos lembramos do Soli Deo Gloria, algo que foi redescoberto e até desenvolvido pelos reformadores, no que dizia respeito à glória somente ao Senhor e a nada mais. A quebra e a destruição de todos os ídolos e a manifestação da glória única e exclusiva do Senhor. Mas a Reforma Protestante também resgatou para nós a doutrina da vocação. A doutrina que está debaixo de um guarda-chuva maior, que nós chamamos da ética protestante do trabalho, nos mostra exatamente isso, que todas as vocações são dignas. Não existe uma vocação que seja mais digna do que outra. E isso está baseado no fato de que, desde o princípio, a Bíblia nos ensina que o trabalho não é maldição. Nós aprendemos lá que o trabalho foi estabelecido no Éden, que antes da queda Adão trabalhou duramente, trabalhou fielmente e serviu ao Senhor com alegria. Só que a queda aconteceu. E nós vemos então ali que por causa da queda e do pecado, não apenas a morte entra no mundo, mas agora também encargos e abrólios impediriam que o homem tivesse tanto prazer assim no trabalho. E a partir daquele momento, nós começamos a ouvir frases como: ah não, amanhã começa tudo de novo. Trabalho não é ruim, ruim é ter que trabalhar. E você vai pensando então no quanto você pode já realizar na sua vida para se livrar o mais rápido possível do trabalho. Porque você pode até afirmar que ele não é uma maldição, mas você sente que ele é. Você não consegue acordar segunda-feira cedo pela manhã feliz, porque você vai trabalhar, lembrando de agradecer a Deus porque você tem um trabalho. Mas principalmente se o seu chefe for alguém descrito aqui como sendo perverso, você não consegue encaixar aquilo que Deus está falando para nós aqui com a sua realidade. O trabalho não é uma maldição. Sim, do suor do nosso rosto agora nós vamos tirar o nosso sustento, mas Deus continua dando o nosso sustento por meio desse trabalho, por mais que ele seja pesado, e isso já é graça de Deus. Isso já começa a mudar um pouquinho a nossa atitude para com o trabalho.
E vai nos mostrar então, e infelizmente isso na nossa cultura brasileira precisa ser transformado de forma ainda mais evidente, o fato de que parece que apenas alguns trabalhos são dignos. Eu estudei no colégio militar, e meu pai também, sendo do exército, um homem muito tradicional e conservador, que não teve tantas oportunidades de estudo e trabalho, dedicou então a minha irmã e a mim toda a sua capacidade de nos dar então oportunidades. Mas ele deixou bem claro para mim ao me formar: se você gosta de exatas, você pode ser um engenheiro. Se você gosta de humanas, você vai fazer direito. Se você gosta de biológicos, você vai fazer medicina. No máximo, odonto. Não tem outros cursos. Outros cursos são indignos. Outros cursos não pagam bem. Outros cursos são para pessoas menos abastadas, que precisam então ir para a faculdade para ter alguma pretensão na vida. Mas você foi preparado para ser elite. E para ser elite, ou é medicina, ou é direito, ou alguma engenharia. A reforma protestante, a partir do Evangelho da Graça de Deus, certamente não resgata a doutrina da vocação para termos esse tipo de pensamento. Mas como é que você pensa hoje? Eu citei o meu pai, católico romano, sem qualquer noção do Evangelho e compreensivelmente preocupado com o meu futuro. Vocês conseguem imaginar então, quando na minha falta de sabedoria, eu tive uma conversa definitiva com meu pai e com minha mãe. Naquela noite, eu disse para eles que estava deixando o catolicismo romano para ir para a igreja presbiteriana. Eles quase morreram. Mas então eu disse que estava deixando o curso de direito para fazer letras. Meu pai teve quase um infarto. E ele deixou bem claro o que ele pensava disso. Ele disse: ao invés de ser um advogado, você vai ser um mero professorzinho. Como é que nós pensamos em relação às diversas vocações? Por que é que parece que em economias mais avançadas, como aquelas de primeiro mundo, trabalhos que no Brasil são considerados indignos, são trabalhos lá procurados por pessoas que vão então reconhecer e saber ali o que é o valor do trabalho, o valor do primeiro salário, o valor de uma manutenção digna, mesmo que ela não seja tão alta quanto nós gostaríamos. Por que nós aqui de uma igreja como essa, diríamos assim, de classe média, não investimos tanto na vida dos nossos filhos, principalmente os homens, em trabalhos como lanchonetes ou outras coisas que pagam um salário mínimo? Mas nós investimos em suas carreiras e eles terminam a faculdade e, para nossa tristeza, continuam ainda sem emprego. Continuam ainda tendo que começar de baixo e tendo que construir então a sua carreira para a glória de Deus em primeiro lugar. Se nós formos honestos nessa noite, nós devemos reconhecer que a doutrina da vocação, mencionada aqui como tendo sido redescoberta e desenvolvida na reforma, ela não faz diferença em nossas vidas. Talvez ela não foi redescoberta e nem desenvolvida por nós no século XXI.
quando temos sim situações diferentes de relações trabalhistas do que naquela época. É fundamental hoje então que a teologia que flui de versículos como esses faça uma total diferença em nossas vidas. E nós comecemos a mudar a realidade, começando nas nossas famílias. Começando então dentro da própria igreja. Será que ser um servente de Harvard é realmente tão digno quanto ser um professor, doutor de Harvard? À luz do Evangelho, a resposta deveria ser sim. Porque Deus então dá a cada um o dom e o talento necessário para que eles realizem aquela tarefa, para o bem dos homens, para o serviço dos homens e para a glória e o louvor de Deus. É por isso que eu chamo isso de a natureza da doutrina da vocação. Porque aqui, como em outros lugares, a Bíblia mostra claramente uma diferença entre servos e senhores. Não há nada de errado nisso. Veremos já com clareza. E começamos aqui então ao tratamento desses servos. E a palavra aqui, traduzida literalmente, poderia ser aqueles que trabalham em casa, trabalhadores domésticos. E talvez alguém pudesse dizer, então isso se aplica apenas àquelas que nós chamamos de secretárias do lar, domésticas, empregadas ou coisas parecidas. Não. Aqui o Espírito Santo está usando um exemplo para trazer um princípio para todos. Afinal de contas, nós podemos perceber que, por mais que empresas não sejam familiares, todo tipo de empreendimento, mesmo que seja privado, ele é baseado numa estrutura de hierarquia, de superiores e inferiores. E eu insisto, não há nenhum problema nisso. Pelo contrário, é a estrutura estabelecida por Deus. Mas quando nós ouvimos a palavra servos ou trabalhadores domésticos, nós não gostaríamos de ser essas pessoas aqui. Nós não gostaríamos que os nossos filhos fossem essas pessoas. Nós ainda achamos que essas pessoas são aquelas menos favorecidas pela sociedade e por isso então acabam tendo que permanecer nesta casta, como se fôssemos então hindus. Mas por incrível que pareça, possivelmente aqui nessa noite, a maioria das pessoas se encaixa exatamente na condição de servos ou empregados, se quisermos traduzir para a nossa cultura. E vejam então mais uma vez qual é o imperativo claro aqui: empregados, sejam submissos. Sejam submissos. Mais uma vez, tanto em relação à questão política ou autoridade civil, como agora nas relações trabalhistas, nós precisamos ser lembrados da rebeldia que ainda existe em nossos corações. Por mais que já tenhamos sido transformados pelo Senhor Jesus Cristo e a nossa salvação garantida por sua graça, nós continuamos ainda inclinados, infelizmente, à rebeldia, à rebelião. Mesmo que os nossos superiores sejam bons. Mesmo que os nossos superiores sejam cordatos. E por que isso? Porque nós estamos, mais uma vez, dando ouvidos a Satanás e às suas especulações, e não dando ouvidos à palavra de Deus. A ideia de hierarquia, meus irmãos, da mesma forma que a ideia do trabalho, não é uma maldição. Deus não nos criou com base no igualitarismo.
A relação de Adão e Eva, mesmo antes da queda, já era uma relação de superior e inferior. Mas talvez as mulheres ouçam aqui essa palavra relacionada à feminilidade como sendo algo inferior, e mais uma vez isso faz o nosso coração tremer. Mas se nós olharmos então à luz das Escrituras, nós vamos perceber exatamente a ideia de hierarquia como sendo uma distinção de vocações e de posições. E isso faz parte do projeto de Deus para a glória dele e a expansão do seu reino. O igualitarismo não é a solução para eventuais problemas que surgem do pecado. O igualitarismo mesmo sendo uma atitude pecaminosa em relação a Deus. Quando você conhece então o Deus das Escrituras, você aprende que Ele é um Deus triuno. Você aprende que Ele é um único Deus em 3 pessoas. Isso já nos demonstra então uma base teológica que nos ajuda a entender esses relacionamentos entre superiores e inferiores. Na própria Trindade, então, nós vemos algo como a igualdade de substância, eles merecem o mesmo louvor, eles têm a mesma glória, eles são o mesmo Deus. Mas existe uma distinção clara entre as pessoas. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito não é nem o Pai nem o Filho. E eles agem de forma distinta. Nós olhamos para isso, principalmente, quando agora, na providência de Deus, o Filho encarnado é capaz de dizer: o Pai é maior do que eu. Isso de modo algum nos leva ao entendimento de que o Pai é mais Deus do que o Filho. Ou de que o Filho agora e o Pai são mais deuses do que o Espírito, já que o Espírito procede de ambos. Não. A relação da Trindade é clara, a mesma glória para os 3, mas 3 pessoas distintas fazendo funções distintas. Isso vai ficar claro agora na criação da humanidade, quando de fato homem e mulher são idênticos diante do Pai, foram criados à imagem e semelhança do Deus triuno. Não há desigualdade nesse sentido, mas homem e mulher foram criados com funções distintas. É por isso que Paulo vai aplicar a doutrina da Trindade e esse relacionamento lá em 1 Coríntios 11 para explicar então que o homem é o cabeça da mulher e a mulher é a sua auxiliadora idônea. Quando você olha para Jesus Cristo glorificando ao Pai em sua submissão plena, você não se sente de modo algum inferiorizado ou inferiorizada. Essa é a relação que nós temos agora com os nossos chefes. Quantos aqui não pensam, com a minha dedicação, com o meu currículo, com a minha preparação, eu sou muito mais capacitado do que o meu chefe. Você não consegue entender. O seu chefe ganha mais do que você, o seu chefe tem mais status do que você, o seu chefe manda em você e você é mais bem preparado do que ele. Isso te frustra. Você é mais bem preparado que os seus professores na academia e você não consegue entender como você está ali ainda sentado numa cadeira aprendendo enquanto você poderia estar lá ensinando. Você é mais bem preparado. Você merece mais. E esses pensamentos vão nos mostrando o quanto nós estamos distante da graça de Deus. Você consegue entender que o seu emprego hoje, o seu trabalho, se você é estudante, esse é o seu trabalho, é fruto da graça de Deus?
Ou você pensa que você está no lugar onde você está por causa do concurso, ou do quanto você se preparou para aquele concurso, ou por causa daquela entrevista que você fez. Havia 1000 candidatos, mas a sua entrevista foi a entrevista, e é por causa disso que você está lá. Meus irmãos, não se enganem. A principal razão pela qual você está onde está, ganhando o que você ganha, é a graça de Deus. É por isso que nós fazemos um ofertório assim. Porque nós estamos aqui devolvendo o mínimo que Deus requer de nós em demonstração a isso. Não vem de nós, vem de Deus. Mas eu ainda penso que é a minha capacidade, é a força do meu braço, é a minha inteligência que me levaram até ali. Se eu penso dessa forma, eu nunca vou conseguir acordar segunda-feira de manhã cedo dizendo: eu vou para o trabalho e vou obedecer à risca o meu chefe, que quer o meu mal, que faz tudo para me demitir, que me persegue porque eu sou cristão. É esse pensamento aqui, fluindo do Evangelho da graça de Deus, que faz Pedro dizer: sejam submissos com todo temor. Aí está querendo demais. Você tenta ainda espiritualizar e dizer: eu só temo a Deus, eu não temo a chefe algum. E Pedro está dizendo: temam ao Senhor, temendo o seu chefe. Tudo bem, nós podemos traduzir a palavra aqui como uma ideia de respeito, com todo o respeito. Estamos sempre aptos para fazer aquilo que nós vemos em Efésios capítulo 6, por favor, vá para lá agora, Efésios capítulo 6. Efésios 6, de 5 a 8. Mais tarde nós retornaremos para cá. Paulo agora, com a mesma doutrina de Pedro, e aplicando de forma um pouco diferente, ele diz: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Aqui está o segredo agora: não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Quando nós descobrimos então que estamos acordando cedo, que estamos trabalhando duro, que estamos nos dedicando diligentemente às nossas funções, nós estamos fazendo isso primeiramente ao Senhor, para a glória de Deus, como resposta à salvação maravilhosa que Ele já nos deu. Eu insisto aqui em mostrar que não existem vocações mais dignas do que outras, e uma vocação que seja sagrada ou uma vocação que seja secular. Tudo que nós fazemos é, num certo sentido, sagrado. E é por isso que eu posso responder a jovens que me procuram dizendo: pastor, como é que eu faço para servir mais a igreja? Eu quero trabalhar mais na igreja, como é que eu faço? E eu digo: você trabalha em algum lugar? Ele diz: sim. Então lá no seu trabalho, fazendo a sua função, dessa maneira que a Bíblia ensina,
ensina, você está servindo a igreja. Você está servindo o reino de Deus. Servir a igreja não é vir aqui durante a semana e varrer esse lugar. É você pegar uma vassoura na sua casa e varrer a sua cozinha. Isso é servir ao Senhor, servir a igreja e expandir o seu reino. Mais uma vez, lendo de Efésios capítulo 6, nós percebemos que a Bíblia toda mostra que não há igualitarismo. Não deve ser esse o nosso objetivo. E nós não deveríamos nos espantar que hoje no Brasil uma reforma trabalhista é tão necessária e essencial, não apenas para evitar quebra da nossa economia de uma forma geral, mas para nos mostrar o que significa tantos anos seguindo filosofias vãs e não aquilo que a palavra de Deus diz. E talvez nessa noite você ouça algo como reforma trabalhista ou reforma da Previdência e você fique indignado com isso. Porque afinal de contas, quantos direitos trabalhistas esses políticos estão tirando de nós? Colocando numa situação mais próxima, desde Getúlio Vargas e do desenvolvimento da CLT, nós conquistamos muitas vitórias trabalhistas e agora querem tirar isso de nós. A maioria dessas vitórias trabalhistas ou direitos trabalhistas chocam com aquilo que o Evangelho nos ensina a respeito de relações trabalhistas. O Evangelho é contra a cultura. E basta você ir a um sindicato hoje para você ver como essas organizações, infelizmente, com toda a boa intenção de proteger o trabalhador, acabam desafiando o próprio Deus naquilo que Deus quer e requer dos trabalhadores, principalmente os crentes. Quando nós olhamos para tudo isso, fica difícil nós encaixarmos um conceito de greve àquilo que o Senhor Deus está dizendo aqui. Qualquer tipo de greve, mesmo reconhecido e protegido por lei, fere diretamente o princípio de sermos submissos com todo o temor. O que é mais impressionante é que os nossos corações agora tentam justificar algum tipo de greve. Nós começamos a dizer, mas pastor, como é que nós vamos lutar pelos nossos direitos? Mas pastor, como é que nós vamos lutar para ter uma vida mais digna? Mas pastor, como é que nós vamos lutar para ter então aquele auxílio? Para ter a restituição? Louvado seja Deus pelos sindicatos, louvado seja Deus pelos movimentos trabalhistas. Não! Porque tudo isso, no final das contas, é uma demonstração daquilo que nós não entendemos ainda, pelo menos não nessa área. O Senhor peleja por nós. É pela graça e não pela força do nosso braço. Se vocês não ficarem convencidos do que eu estou dizendo, sejam pelo menos consistentes e estudem um pouco mais a história de todos esses movimentos e vocês vão perceber que desde a sua raiz são movimentos absolutamente contra o Evangelho, contra a Escritura.
são movimentos que querem valorizar o homem em detrimento à glória de Deus. É irônico quando muitos cristãos dizem: somos todos caminhoneiros. E isso parece então fazer um coro com uma transformação que queremos ver em nosso país, e agora vai, e não vai. E passa uma semana e 2 semanas, e a greve começa a afetar agora o nosso bolso e a nossa despensa, e nós não somos tão caminhoneiros assim agora. A greve agora foi longe demais, já está na hora de voltar. Por que é que nós chegamos a essa conclusão apenas então quando as consequências nos afetam, ao invés de tomarmos posições e vivermos a partir delas, à luz do que Deus nos ensina? Essa é a grande diferença. Deus fala: não peque, não faça isso. A gente vai e faz, sente o resultado e a consequência, e a gente fala: realmente não deveria ter colocado o dedo na tomada. Aqui Pedro, ele fala claramente qual é a posição do servo, do empregado em relação ao Senhor. E nesse sentido nós vemos então uma relação clara da posição do Senhor, que aqui, assim como em outros lugares, é descrito como déspota. Quando você ouve essa palavra, qual é a primeira sensação que você tem? De algo negativo. Você pensa no imperador ou no presidente lá o ditador da Coreia do Norte, déspota. Você pensa no governador da Venezuela, déspota. Quando na verdade a palavra, ela é aplicada ao próprio Deus no Novo Testamento. O problema não é você ser um déspota. O problema é que tipo de déspota você é. Mais uma vez, a ideia do igualitarismo aqui quer tentar acabar com essa diferença que parece arbitrária de déspotas que querem se favorecer, obviamente, enquanto os menos favorecidos continuam sofrendo. O igualitarismo nunca vai resolver a questão, porque aqueles que lutam por isso, quando eles atingem a posição de déspotas, eles querem manter a relação dos menos favorecidos. Esse é o grande problema do comunismo, e continua sendo. Esse é o problema daqueles que assumem o poder, e todo o poder corrompe, principalmente se esse poder não for baseado nas Escrituras e fluir do Evangelho. Deus é um déspota maravilhoso, porque Ele é um déspota bom. Ele é soberano. Ele governa cada passo das nossas vidas, e Ele nos diz nessa noite o quanto nós, enquanto servos, devemos nos sujeitar aos senhores que Ele mesmo coloca em nossas vidas. Sim, não deve haver elitismo. A Bíblia condena isso. Aqui, Pedro descreve um Senhor como podendo ser bom e cordato. E é isso que senhores devem ser, é isso que superiores devem ser. O nosso catecismo maior deixa isso claro. Pergunta 129. O que é exigido dos superiores para com os seus inferiores? Exige-se dos superiores, conforme o poder que recebem de Deus e a relação em que se acham colocados, que amem os seus inferiores, que orem por eles e os abençoem, que os instruam, aconselhem e admoestem,
aprovando, animando e recompensando os que fazem o bem, e reprovando, repreendendo e castigando os que fazem o mal, protegendo-os e provendo-lhes tudo o que é necessário para a alma e o corpo, e que por um procedimento grave, prudente, santo e exemplar, glorifiquem a Deus, honrem-se a si mesmos e assim preservem a autoridade com que Deus os revestiu. É essa a sua posição hoje, de superior, de chefe, de empresário, de burguês, como alguns diriam. Você reflete então o reflexo, a manifestação do Evangelho também na sua vida. O superior não deve ser perverso, isso está claro aqui. Pedro faz um contraste. Pedro diz, é fácil num certo sentido, apesar da nossa rebeldia, sermos sujeitos aos superiores bons e cordatos. Mas até os perversos nós devemos ser. Até os perversos não merecem a nossa greve, a nossa paralisação. O superior não deve ser perverso. Nós vimos isso no nosso catecismo maior, mas gostaria de ver isso mais uma vez em Efésios, por favor. Efésios capítulo 6. Se você então hoje se encontra na posição de superior, e você é alguém que alimenta o elitismo na sociedade, ao ouvir essas palavras, se arrependa. Busque ser um modelo também nisso. Efésios 6, versículo 9. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. É verdade. Não há acepção de pessoas. E alguém poderia dizer, então pastor, essa é a base do igualitarismo. Não! Não há acepção de pessoas. Pessoas em sua identidade não são maiores ou menores do que as outras. Mas em suas funções, sim. Distinções estabelecidas pelo próprio Deus, para que o mandato cultural seja cumprido então em toda a sua amplitude e riqueza, e relações sejam experimentadas assim dia após dia, superiores abençoando os inferiores e os inferiores louvando os seus superiores. Você consegue imaginar isso no seu trabalho? Você consegue imaginar isso na sua casa? Você consegue imaginar isso na igreja? Não é utopia, é o Evangelho da graça manifestando o que o Espírito Santo quer fazer no nosso meio, a partir de transformações evidentes que precisam acontecer em nós ainda. É por isso que o final desse texto, os versículos 19 e 20, nos mostram a graça da vocação. Até esse momento nós vimos aqui no versículo 18 a natureza da vocação, a sua definição, que redescoberta e desenvolvimento foram esses que a Reforma Protestante fez naquilo que eles chamaram de doutrina da vocação. E agora então nós vemos que tudo isso é baseado na graça, na graça, na graça. Versículos 19 e 20. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Aqui nós vemos uma tradução que não nos ajuda a perceber logo de primeira a ideia da graça.
O contexto já nos mostra isso. Se não for pela graça, isso aqui é impossível de ser realizado. Mas a própria palavra está aqui. O versículo 19 abre dizendo, porque isso é graça. Traduzido aqui por grato. Assim como o versículo 20 termina, isso é graça diante de Deus. Vivermos assim é resposta a Deus daqueles que entenderam o que é salvação pela graça e não por obras. Deveria ser mais natural, deveria ser mais evidente, deveria ser mais corriqueiro. Mas o Espírito Santo conhece a nossa fraqueza, Ele conhece a nossa necessidade de ouvirmos um sermão como esse, para que então, a partir de amanhã, realmente, os nossos relacionamentos sejam completamente libertos de elitismo ou de qualquer igualitarismo e sejam baseados em graça, e mais graça, e mais graça. Porque isso é graça, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Suportar tristeza, sofrer injustamente, quem em sã consciência vai buscar isso? Ninguém. Mas é a realidade da vida cristã, é a realidade daqueles que estão seguindo os passos de Jesus Cristo. E nós não fomos apenas salvos por Ele, mas foi nos dado a graça de sofrermos por causa dele. A vida não vai mudar de repente. O que vai mudar então é a forma como nós suportamos tristeza e como nós sofremos injustamente. Isso vai acontecer ainda por causa de nossa consciência para com Deus. O texto está claro. E é por isso que você, enquanto crente, e enquanto as circunstâncias permitirem, é claro, você sempre vai ser um fura-greve. Você sempre vai ser mal visto no seu trabalho, porque você chega na hora, sai na hora, você não pega o material do escritório, você não passa o tempo usando o Facebook ou a internet inadequadamente. Você está sempre pronto para fazer alguma coisa quando aquele seu serviço acabou. Você é o aluno que entrega tudo em dia. Você é aquele que suporta tristeza e passa por sofrimento injusto por causa da sua consciência para com Deus. Mas eu temo que nós, nessa noite, não possamos testemunhar do nosso comportamento no trabalho assim. Nós não queremos ser os certinhos. Nós não queremos ser os nerds. Nós não queremos ser aqueles que estão sempre aptos e dispostos a servir com alegria no coração. Eu gostaria de lembrar o que Pedro está dizendo. Ao fazer essas coisas, meus irmãos, minhas irmãs, isso é graça para com Deus. É a sua resposta a essa salvação bendita, da qual você canta e pela qual você é muito grato. Essa é a sua resposta. E além de ser graça, Pedro também diz que isso é glória. No versículo 20 ele diz: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Não tem glória nenhuma nisso. Você merece a punição. Você chegou atrasado no seu serviço, corta lá, passa o seu salário. Imaginem hoje, hein? Se o seu chefe ainda lhe esbofeteasse.
por alguma falha. A punição é digna. Você fez por merecer. Talvez você diga, mas eu tenho créditos. Não interessa. Não há glória nenhuma nisso. Quando a disciplina vem por algo que você fez de errado, isso é natural. Mas o que é sobrenatural, o que é glorioso, o que é ainda gracioso, é quando você é esbofeteado sem merecer. Imagine isso agora. Você trabalha, chega cedo, não tem problema nenhum, espera uma promoção, espera um aumento, ora por isso, mas você sempre fica no final da fila. Os bajuladores ganham um salário maior. Pessoas pecadoras que falam mal de seus chefes acabam tendo precedência sobre você, e você ali aguentando, você é um bobo, você é um bobo. Vá no sindicato e busque seus direitos, você é um bobo. Ora, o que o Evangelho está nos ensinando hoje aqui, se você quiser usar esse vocabulário sobre si mesmo, é que nós somos os bobos então. Nós somos os bobos. Porque como Pedro diz, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é graça diante de Deus. É impressionante como o Evangelho da graça não está limitado à nossa salvação, mas invade a nossa semana, invade o nosso dia a dia, invade os nossos relacionamentos e nos mostra o quanto nós ainda vivemos por mérito e por obras. Ai daquele que ousar me esbofetear, vai levar algo em troca. Em homem não se bate no rosto, senão vai levar algo em troca. Não é isso que nós estamos sendo lembrados aqui nessa noite. E o próprio texto, continuando, vai nos mostrar exatamente o modelo de Cristo, e nós veremos isso semana que vem, se Deus assim permitir. Mas para que o modelo fique ainda mais evidente, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em João 18. Evangelho de João, capítulo 18. Naquela cultura, quando os servos domésticos eram esbofeteados por seus senhores, Pedro está dizendo, mesmo a esses senhores que lhes bofeteiam de forma injusta, e às vezes até justa, sejam sujeitos. Não parem de trabalhar. Continuem trabalhando. Porque vocês servem ao Senhor. E o reto juiz está vendo tudo isso. E Ele cuida de vocês. João 18. De onde vem essa graça maravilhosa? A partir do versículo 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório. Chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos, porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar
testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Vocês acham que Jesus Cristo foi esbofeteado injustamente? É exatamente por isso que Pedro pode exigir de nós e até nos recomendar com toda a autoridade que sejamos esbofeteados, mesmo que injustamente, e continuemos realizando a obra do Senhor e para o Senhor. Porque Jesus aqui foi esbofeteado injustamente, cuspido, maltratado, e continuou a sua obra, e obra de cruz, para salvar a mim e a você, hoje, tanto da soberba do elitismo, como da hipocrisia e da falsidade do igualitarismo. Nessa noite, se você ainda trabalha por conta própria, para a sua própria glória, buscando todos os seus direitos, baixe as suas guardas, confie no Senhor e trabalhe a partir da graça dEle e do Evangelho dEle. Ele cuida de nós. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, obrigado por essa motivação. Nós somos falhos e fracos, não entendemos muito bem o trabalho que temos e as relações trabalhistas que experimentamos. Por isso muitas vezes pecamos nessa área. Que essa mensagem, ó Deus, possa nos fazer pelo menos pensar sobre esse assunto e buscar cada vez mais então o Evangelho no trabalho, a graça do Senhor em todas essas questões que fazem parte das nossas vidas, talvez a maior parte das nossas vidas. Abençoa, Deus, os crentes aqui hoje, para que sejam realmente trabalhadores fiéis, dignos, em qualquer vocação. Abençoa os nossos jovens, ó Deus, principalmente os homens, para que comecem a trabalhar logo cedo, mesmo que ganhando um salário mínimo apenas, mas tendo ali já a experiência, ó Deus, do que é a dignidade do trabalho, sabendo que o Senhor é quem cuida de nós, e não é o nosso salário necessariamente, no qual devemos depositar a nossa esperança. Ó Deus, abençoa-nos, para que desse trabalho nós tenhamos condições de dar e contribuir ainda mais com o Teu reino. Nos ajuda, ó Deus, a entender que o nosso Senhor foi esbofeteado injustamente. Quem somos nós para acharmos que não merecemos tal tratamento também? Ajuda-nos a entender, ó Deus, todas essas coisas à luz da cruz, e que vivamos a graça do Senhor mais e mais em nossos dias, e que essa mesma cruz possa salvar nessa noite aqueles que ainda vivem por obras e somente por elas. Tende misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus, aquele que trabalhou por nós. É que nós oramos. Amém.